Bom, olá pessoal, estou gravando essa aula aqui para vocês, tá? É uma aula que eu separei algumas questões para mostrar e resolver, né? Alguns dos trabalhos que nós fizemos e outros que eu consegui trazer para vocês, tá? Estou fazendo isso pensando, porque nós temos diversos conteúdos aí para explorar de orgânica e esses conteúdos eles vão com certeza estar na prova de vocês, na avaliação final. Então é muito importante a gente saber como identificar, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, inicialmente a gente tem que saber, certo? Nós temos que saber as funções orgânicas que nós vimos, né? Dentre elas, por exemplo, os aldeídos, né? O que é um aldeído? Um aldeído, ele contém, a própria questão já diz, tá? Que são grupos que contêm o quê? Um oxigênio ligado a um átomo de carbono primário. Ou seja, eu tenho aqui uma série de cadeia carbônica, que eu vou chamar de R, que é o radical, e aqui está ligada a um carbono, C dupla O, e ligado também a um hidrogênio, tá? Se ele está ligado a somente um carbono, ou ele vai estar no começo da minha cadeia carbônica, ou ele vai estar no final da minha cadeia carbônica, tá? Essa é a principal característica de um aldeído, certo? E aí eu pergunto, marque qual das alternativas corresponde a um aldeído. A letra A, ó, tem aqui a cadeia carbônica bonitinho, tá? Cadeia carbônica. Bem aqui tem CHO. Simplesmente é a versão simplificada do que eu desenhei para vocês, tá? CHO. Esse CHO está ligado a um carbono, somente a um carbono. Então ele é um carbono primário, tá? Se ele é um carbono primário, ele está ligado a um carbono primário e está ligado também ao oxigênio, essa aqui de cara já é a questão correta, tá? Tá no final da cadeia carbônica ou no início. Por exemplo, a letra B, ó. Aqui é um CO, ou seja, esse CO aqui, tá, está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então já não seria aldeído, seria outra função orgânica que a gente chama de cetona, tá? Por exemplo, aqui também, ó, COO, só que ele está ligado a um carbono e está ligado também a outro. Então é uma cetona, tá? A letra C, da mesma forma, cetona, e a letra E também cetona, tá, pessoal? Então, um aldeído, ele sempre vai estar no final ou no começo da minha cadeia carbônica. Outra questão, outra função orgânica, né, é a função orgânica cetona. Já disse a vocês, inclusive no último exemplo. Pertence a uma classe dita oxigenada. É uma função orgânica oxigenada. Tá? Por quê? Porque contém carbono ligado a um oxigênio, ou seja, carbono C dupla O. Desse modo, marque qual das alternativas corresponde a uma cetona. Tá? Vamos lá. Vou começar aqui, por exemplo, na letra D. Aqui. Aqui eu tenho um C dupla O. Bem aqui eu tenho um C dupla O ligado a um hidrogênio e bem aqui ligado a um carbono. Aqui ela não é uma cetona. Por quê? Porque a característica da cetona ela está no meio da reação, do meio da cadeia carbônica. E aqui ela está no final. Aqui, pessoal, seria tipicamente um CHO, ou seja, um aldeído, tá? A letra E, por exemplo, da mesma forma. Olha só aqui esse C dupla O no começo da minha cadeia carbônica, tá? Então aqui também seria um CHO conhecido como aldeído. A letra B, ó, eu tenho um C dupla O, perfeito. Só que o carbono ele está ligado a esse hidrogênio e a esse hidrogênio, tá? Aqui, novamente, não seria uma cetona, certo? Nem sequer também seria um aldeído, é simplesmente um carbono ligado
a um oxigênio, tá? Porque para ser um aldeído teria que estar ligado a um carbono, e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então não é aldeído e nem é cetona. A letra A, pessoal, do mesmo jeito, tá? O carbono ele está ligado a esse carboninho aqui, só que é somente um. Então é um carbono primário. Se é carbono primário e está no final, aqui é um CHO. Beleza? O que me sobrou? A letra C. Olha só como é bonita a cetona. Tem um C duplo O aqui no meio da reação, ligado a 2 carbonos. Ou seja, seria um carbono dito secundário. Tá? Então, a alternativa correta seria a C. Aqui é somente para visualizar a diferença entre aldeído e cetona. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês saibam para a nossa prova é o seguinte: a gente tem que saber interpretar o que é e construir uma cadeia carbônica. Tá? Saber quais funções orgânicas elas estão na cadeia carbônica. Isso é muito importante. E essa questão aqui que eu elaborei pergunta isso. Ó. Ao analisar a estrutura do composto 3,4 dimetil hexan 2-ona, constatou-se a presença de qual função orgânica? Pessoal, para quem estudou e para quem conhece, esse último nomezinho aqui, ona, já matou a questão. Já matou, não precisa nem sequer desenhar, tá? Vejam bem, se é hexan, quer dizer que a cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Se é 2 ona, quer dizer que no meu carbono 2, bem aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla com oxigênio, tá? E 3,4 de metil. Então, eu tenho 1, 2, 3,4 de metil. CH3 e CH3. Tá? E o resto eu completo aqui com hidrogênio. Mas vejam só que o C duplo O não está no primeiro carbono e nem está no último. Está no meio da cadeia carbônica. Está entre 2 carbonos. Então, se é um ona, obviamente, pessoal, a resposta correta ó, seria cetona. Tá? A função orgânica presente na cadeia carbônica é a cetona. Beleza? Outro exemplo. Olha só, a gente viu, a primeira coisa foi sobre alcinos. Né? O que é um alcino? É um carbono seguido de uma ligação tripla com outro carbono. Tá? Isso é importante, é entre carbonos. O conceito de alcino, ele requer que você conheça que ino é ligação tripla. Tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui é uma ligação tripla, tá? Tripla, e é ino. Se fosse eno, seria ligação dupla. E se fosse ano, seria ligação simples, tá? Então é tripla. Alcinos são compostos com ligações simples? Não. De cara eu elimino. Com ligação dupla? Não. Com duas ligações duplas? Não. Com duas ligações duplas seria o que a gente chama de alcadienos, beleza? Ramificados também não, seria com ligação tripla. Simples, só para perguntar o conceito aí para vocês bem detalhado, tá? Outro tópico muito interessante é a parte dos anéis aromáticos. O que é que eu quero que vocês saibam nos anéis aromáticos? Os anéis aromáticos, aqui o próprio conceito já determina, são cadeias fechadas, conjugadas. O que quer dizer conjugada? É porque tem 3 ligações duplas, ó. Vai alternando. Tem uma ligação dupla aqui, aí uma simples aqui. Aí bem aqui tem outra ligação dupla. Aí aqui uma simples. E aqui tem ligação dupla. Isso quer dizer que é conjugada. Com 6 carbonos, obviamente, tá? É um hexágono, pessoal, então tem 6 carbonos. Aqui 2, 3, 4, 5 e 6.
que possuem potenciais ramificações em sua estrutura. Ela pode ter ramificação em qualquer um dos 6. Por exemplo, aqui, ó, tem uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Com base nas ramificações em destaque, podemos afirmar que elas possuem conformidade. Pronto, nós vimos nos anéis aromáticos, tá? Que as conformidades orto, meta e para. Se eu tenho aqui uma ramificação, no caso, vou me basear por essa aqui, eu tenho uma ramificação nesses carbonos aqui em vermelho, tá? Se eu tenho qualquer ramificação em um desses carbonos em vermelho, ela é a posição, ó, vou até mostrar a setinha aqui, ela é orto. Orto. Se eu tenho ramificação em qualquer um desses carbonos em verde, ó, isso, pessoal, em comparação a esse aqui que eu circulei em vermelho, tá? Se tem uma ramificação aqui nesses carbonos verdes, ela é o que a gente chama de meta. Certo? Agora, se eu tenho uma ramificação que é do outro extremo do anel aromático, aqui em azul, tá? É o que a gente chama de posição para. Só que a ramificação da questão pergunta em relação a essa ramificação aqui. Então, essa ramificação que eu circulei de verde e vermelho, comparado com essa ramificação que eu circulei de preto, inclusive já dei a resposta, é a confirmação orto. Beleza? Somente para visualizar, somente para entender que o anel aromático ele tem ramificações, podem estar em qualquer posição, beleza? E a gente tem que saber se é orto, meta ou para a nossa prova. Outra questão é novamente de visualização, só que dessa vez é outra função orgânica. Aqui eu tenho essa função orgânica aqui, ó. CH3, CH2, OH. Aí eu peço para vocês identificarem para mim a questão que está errada e incorreta, certo? Vamos lá. Apresenta cadeia carbônica saturada. A gente tem que saber o que é saturada e insaturada. Cadeia carbônica insaturada é que o próprio nome identifica que entre carbonos tem ligações duplas, tá? Essa cadeia carbônica, ela tem ligações duplas? Não tem. Aqui a letra A diz que apresenta cadeia carbônica saturada. Então, entre carbonos, só tenho ligações simples. Está correto. Tá? Só tenho 2 carbonos e entre eles, bem aqui, tem uma ligação simples. Então, essa aqui, ó, ela está correta. É uma base inorgânica. Bora lá. Orgânico são cadeias carbônicas com hidrogênios, tá? E inorgânica não são cadeias carbônicas, são outros tipos de cadeias que não têm presente o elemento carbono. Então, é uma base inorgânica? Não é uma base inorgânica, tá? Ela é uma base orgânica. Então, essa questão aqui ela está errada. É solúvel em água? Simples. O que é que acontece se eu misturar álcool? Por que eu estou dizendo que é álcool? Porque é o etanol. O O se termina, então é um álcool. Olha aqui o OH. Então, o que acontece se eu misturar álcool mais água? Se misturam, não se misturam? Então, quer dizer que essas duas misturas são solúvel. O acento era aqui. Não é aqui, não. Então, quer dizer que essa mistura é o quê? Solúvel. Então, realmente é solúvel em água. É um monoálcool. Mono significa que é um álcool. Então, na cadeia carbônica aqui só tem um álcool? Sim, só tem um álcool. Então, está correto. Apresenta cadeia carbônica homogênea. Pessoal, homogênea é que eu só tenho átomos de carbonos na cadeia, tá? Heterogêneo não, eu teria no meio de um átomo de carbono eu teria outro elemento, por exemplo, o oxigênio. Essa cadeia carbônica ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Então, ó, tá correto.
Então, a única alternativa que ela é errada é que ela é uma base inorgânica, tá? Simplesmente. Ora lá. Outra questão é novamente de outra função orgânica que nós vimos. Por exemplo, o ácido butanoico possui em sua cadeia quantos hidrogênios? Aqui, a única forma de nós sabermos é desenhando a cadeia, tá? Por quê? Se é um ácido, e termina com oico, só tem uma função orgânica que nós vimos que é um ácido carboxílico. Carboxílico. Como é que é um ácido carboxílico? É um carbono, C dupla O e ligado também a um hidrogênio. Esse aqui é um ácido carboxílico. E aqui falou que é o ácido butanoico, ou seja, é simplesmente esse carbono ligado a outros carbonos, assim, ó. 2, 3, 4. Aí aqui no final eu vou colocar a característica do ácido carboxílico, O ligado a um hidrogênio. Se é but, né? Então tem 2, 3, 4 hidrogênios. Aí eu completo os outros hidrogênios, os outros carbonos, na verdade, com hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho hidrogênio, aqui também, e aqui também, e aqui também. Aí a questão pergunta: possui em sua cadeia carbono quantos hidrogênios? Depois, socorro para alegria e vou contá-lo. Aqui tem 3. Aí vai 4, 5, 6, 7 e bem aqui tem outro, 8. Tem resposta? Tem sim. Letra B. 8 hidrogênios, tá? Então somente é possível responder essa questão desenhando a cadeia, tá? E a gente sabe pelo nome ácido butanoico que é um ácido carboxílico com essa característica de função aqui, tá? Aí você desenha a cadeia e depois conta os hidrogênios. Na prova vai ter uma questão similar a essa, né? No lugar de but, eu coloco outra coisa aí para a gente desenhar. Mas a função mesmo, vocês têm que saber que é um ácido carboxílico, certo? Uma questão parecida caiu no trabalho de vocês sobre isso aqui, só que no lugar de 3 eram bem mais, se eu não me engano eram 8 funções orgânicas, tá? Vamos lá, o que é que diz? Relacione os tipos de substâncias orgânicas da coluna da esquerda com os compostos orgânicos contidos na coluna da direita. Beleza. Eu tenho aqui 3 funções orgânicas. Aqui essa e essa. Pessoal, eu não sei a 1. Beleza, você não sabe a 1. Mas a segunda a gente acabou de ver. Um carbono ligado com dupla ligação a um oxigênio. Depois, novamente com oxigênio e hidrogênio. Isso aqui é o quê? Um ácido carboxílico. Exatamente. Então, aqui seria o número 2. Termina com 2. Então, qual das alternativas seria? Vamos lá. Letra A, não. Letra B, também não. Opa, letra C termina. Vamos ver se tem outra. Não e não. Então, a questão correta de cara é a letra C. Você nem precisa saber das 3. Aí você só completa 3 e 1. A função orgânica 3 realmente é um álcool. Olha aqui o H. A função orgânica 1 é uma cetona, tá? Só que aqui é uma cetona de cadeia fechada. Olha só, cadeia fechada. Certo? Então a alternativa correta seria 3, 1, 2, que é a letra C. Novamente, só visualização de função orgânica, tá? Que nós vimos durante a aula. Outra questão, essa aqui caiu no trabalho, só copiei para cá, que entre os compostos listados a seguir, indica aquele que apresenta um carbono terciário, tá? Olha só as características. Carbono terciário, uma dupla ligação e pertence à função álcool. O que é um carbono terciário? É um carboninho aqui ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse aqui ó, seria o meu carbono terciário. Uma dupla ligação a gente já sabe. C dupla C.
e pertence à função álcool. Então, eu tenho COH, tá? Pode estar no final, assim como também pode estar no meio da cadeia, no começo, tudo bem. Vamos lá. A letra A, vejam bem, tem carbono terciário? Tem. Aqui, ó. Esse aqui é um carbono terciário. Esse aqui também é. Mas tem dupla ligação entre carbonos? Não tem dupla ligação. Só tem dupla ligação entre um carbono e um oxigênio. Então, essa letra aqui não é, certo? Vamos lá. A letra B. Tem carbono terciário? Nem sequer tem carbono terciário, pessoal. Então, ó, pula ela. Não existe aqui. Tá? Essa questão já não tem. A letra C. Tem carbono terciário? Tem carbono terciário. Tem ligação dupla entre carbonos? Tem ligação dupla entre carbonos. Bem aqui, ó. Tem um C ligado a um H que caracteriza a função álcool? Não tem um C ligado a um H, tá? Isso aqui, ó, COOH é simplesmente o quê, ó? Vamos lá. Carbono, ligação dupla, ligada a um oxigênio com hidrogênio. Professor, mas isso aqui, ó, eu consigo ver que é um COH, tá? Mas isso aqui não é um álcool, pessoal. É uma função orgânica específica. Ela é um ácido carboxílico, tá? Eu não vou escrever tudo porque é grande. Ácido carboxílico, beleza? Então essa questão aqui, tá? Ela não está correta, tá? Então você pula ela. A letra D tem ligação dupla entre carbonos, ok. Não tem carbono terciário, então ela já não é. Só me restou a letra E. Vamos lá, de cara eu sei que já é a letra E. Por quê? Vamos lá. Tem carbono terciário? Tem, bem aqui. Tem ligação dupla? Tem, justamente onde eu marquei, bem aqui. E tem OH, que é a função álcool. Olha aqui onde é que está o OH. Então, de cara, essa aqui é a minha alternativa correta, tá? Alternativa E. Outro exemplo, vamos lá. O 2,2,5 trimetil 3-heptino. É um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica insaturada, ramificada e aromática. Deu essas opções. Dessas afirmações, somente a gente tem que saber se essas três aqui é correta. Bom, para quem viu muito bem Alcino, né, dá para resolver sem desenhar a cadeia. Mas eu recomendo para a grande maioria, tentem desenhar a cadeia. Olha só como ela é simples. Ó. Heptino e diz que no carbono 3 tem uma ligação. Pessoal, se é ino, eu mostrei para vocês lá no começo, é ligação tripla. Então vamos lá, é heptino, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí no carbono 3 tem uma ligação tripla. Então 1, 2, 3. Bem aqui tem uma ligação tripla. Tem uma ligação tripla. Então, se tem uma ligação tripla no carbono 3, tá? Aí 2,2, aí vírgula 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem metil, metil e metil. Completei. O resto eu termino com hidrogênio, tá? Mas aqui a gente não precisa visualizar. Aí diz que é insaturada. Insaturada, pessoal, identifica que é uma cadeia carbônica com ligações duplas ou com ligações triplas, insaturada. Bem aqui eu tenho ligação tripla. Então, realmente ela é insaturada. Ela é ramificada? Sim. Ela tem quantas ramificações? 3 ramificações, tá? E todas são metil. Então, realmente, ela é. Ela é aromática. O que é aromática? É uma cadeia carbônica que tem um anel aromático. O que é um anel aromático? Vou desenhar aqui para vocês. Aqui e aqui. O anel aromático seria simplesmente esse anel aqui com 6 carbonos. Então, ela não é aromática. Somente é verdade A1 e A2, ou seja, a alternativa D. Certo?
Minha alternativa D. Vamos ver se tem mais. Pronto. Pessoal, dessa forma, com base nesses exemplos, né, eu ainda tenho diversas funções orgânicas. Como, deixa eu só abrir aqui um novo slide aqui para mostrar para vocês que eu ainda tenho algumas funções orgânicas para a gente dar uma explorada, tá? Por exemplo, ver apresentação. Vamos lá. A gente viu alcinos, tá? Alcino. A parte dos alcadienos eu não coloquei na nossa prova, então a gente não vai ver, tá? Os alcadienos. Mas a parte de fenóis, a parte do álcool, muito importante o álcool, tá? Cetona, aldeído, ácido carboxílico, são funções extremamente importantes para a nossa prova. Eu acho que só essas que eu coloquei, tá? Que é o que nós vimos até o momento, devido ao tempo, nós não vimos todas as que queremos ver, né? Que eu desejava ver com vocês. Bom, era isso. Eu espero que vocês vejam esse vídeo, estudem bastante o que nós fizemos em sala, principalmente as atividades, tá? Que a prova realmente ela tá fácil, dá para visualizar muito bem as cadeias carbônicas para vocês marcarem aí a questão correta, beleza? Tchau, obrigado.